Fala, resenheiro! Tudo bem? Rafael Paiva na área. Peço que você se inscreva no Flu Resenha, compartilha, comenta, manda pra geral. Vamos junto, hein? Saudações tricolores. Cara, o Lelê, vocês estavam falando do Lelê, o Lelê voltou, voltou a treinar, né, cara? Tá voltando o Lelê. O Lelê tá voltando. Teve gente aqui que no último programa que eu participei falando que tava com saudade do Lelê, eu tive que levantar da cadeira. Tem gente falando que depois que o Lelê saiu, o Fluminense caiu de uma forma absurda, né? Verdade, Eu não sei se a praga. É praga da Betano, isso. Foi praga da Betano. Se o Fluminense tiver que voltar a jogar bem, tiver em comum acordo com o Lelê também retornar, que ele volte logo e volte fazendo gol, volte fazendo tudo, né? Mas o Lelê, na moral, não espero muita coisa, não. Talvez, eu vou Greca, você espera mais do Lelê ou do Cano? Cara, porra, do Cano, cara, a gente sabe que o que ele pode produzir, né? Do Lelê a gente não sabe. O Lelê a gente só tem divisão do Lelê, aquele campeonato carioca. Na época do Volta Redonda? Lelê eu não tenho expectativa nenhuma. Aliás, a gente não tem centroavante, já falamos isso aqui várias vezes, né? A gente já bateu nessa tecla há muito tempo. A gente não tem... Hoje eu vi um programa também aqui falando sobre o Fluminense, não vou citar o nome aqui, que eu achei que falou uma besteira danada, que tá em extinção o centravantão, aquele centravante clássico. Aí chega na base, ele fica com um corpo muito grande, aí ele pula etapa, vai profissional e não joga nada. Por isso que é limado o centravante grande. Não sei de onde o cara tirou esse raciocínio. Cara, centravante não se produz, não é só centravante, não. Não se produz lateral, não se produz meio atacante, entendeu? Só se produz jogador de lado de campo hoje em dia. Uhum. Pensa bem. A gente tá só com uma deficiência muito grande para revelar bons jogadores, Márcio? Em todos os sentidos, em todos os aspectos, em todas as posições. Então, eu vejo isso. Talvez como zagueiro, ainda tenha bons zagueiros aí sendo produzidos. Tá, o jogador de lado de campo, você tem alguns bons lá. Agora, centroavante... deixa eu falar um assunto. Posso falar sobre isso? O assunto, então, já aproveitar a deixa do Márcio? Um dos assuntos que a gente trouxe aqui foi uma fala que teve há pouco tempo do Paulo Autuori. Ele criticando a questão da quantidade, do excesso de jogadores estrangeiros no futebol brasileiro, né? Que hoje a gente pode escalar, acho que até 9 jogadores estrangeiros. E eu queria ouvir a opinião, assim, do pessoal daqui, né? O pessoal também que está assistindo a gente no chat. O que vocês acham com relação a isso, né? Ele diz que a questão de ter 9 jogadores, né? Podendo escalar 9 jogadores, você acaba tirando espaço de jogadores que vêm da base, né? Jogadores que estão se formando, que estão subindo. Eu acho que tem prós e contras com relação a isso. E por que eu tô falando isso? Pegando a deixa o que você falou, Márcio, com relação à falta de qualidade hoje dos jogadores, que tá difícil de revelar jogadores com bom desempenho. Vocês acham que isso, óbvio, eu acho, né? Pra mim acho que é óbvio, que tá associado realmente essa falta de jogadores da base, essa falta de jogadores com qualidade, que entreguem no profissional. Vocês acham que isso é associado a esse aumento de jogadores estrangeiros? Que a gente está realmente precisando contratar jogadores de fora para poder ocupar esse espaço que está faltando na base? Não. No meu modo de ver, não. Até porque a gente continua vendendo jogadores pra caramba. O futebol brasileiro continua vendendo muitos jogadores pro futebol europeu. Isso não vai mudar. Hoje, o que acontece? No meu modo de ver, tá, galera? O sonho de muito jogador europeu é vir jogar no Campeonato Brasileiro. Porque hoje o Campeonato Brasileiro é a grande vitrine do futebol sul-americano para o jogador de sul-americano conseguir ir para fora. Então muitos desses jogadores querem vir para o Brasil. E muitos jogadores que vêm para o Brasil conseguem realmente fazer esse caminho. Mas você não acha que eles estão... Beleza, aqui é uma vitrine, eu acho que vai ser por um bom tempo, né? Continuar sendo. Mas você acha que tira espaço dos jogadores da categoria de base? Eu acho que está dando muito mais abertura para eles virem pela falta de jogadores de qualidade que a gente está tendo ultimamente. E a gente pode levar em consideração o maior exemplo que a gente pode agora. Data FIFA. Os nossos jogadores de seleção brasileira. Só você olhar para a seleção brasileira, que para muitos é a pior seleção brasileira de todos os tempos, talvez. Isso é um ciclo natural de acontecer. Quanto mais você contrata jogadores sul-americanos bons, mais chances de você perder eles para a seleção deles. Olha só, hoje quem é um grande craque do time do Fluminense? O Arias. John Arias. No nosso rival de quinta-feira, qual é o cara espetacular deles? É o Arrascaeta. O De La Cruz. O De La Cruz. O do Vasco. O Vasco acontece muito Paê. Mas você acha por quê? É um jogador estrangeiro. Porque a gente está contratando muitos jogadores estrangeiros ou porque a gente está com poucos jogadores de qualidade subindo? É isso que eu tô... Esse é o ponto. Você está entendendo a minha pergunta? O Ivo tá certo no ponto e você tá certo no outro. Tá? A má qualidade, óbvio que influencia. E os pouquinhos
bons jogadores que são produzidos ainda aqui estão indo cada vez mais cedo para lá. Como o futebol brasileiro tem um pouco mais de dinheiro do que o sul-americano, ele vai buscar bons valores na América do Sul. A gente mesmo já falou isso aqui, que o Fluminense, já que ele não tem como contratar grandes jogadores aqui no nosso futebol, nem buscar lá fora, o jogador brasileiro vai retornar, você vai no mercado sul-americano, que é muito mais barato, e você consegue trazer excelentes jogadores, como trouxe o Serna, trouxe o Bernal, mas uma coisa não apaga a outra, que o nível do futebol brasileiro hoje é o pior da história, isso é fato. Mas os nossos melhores jogadores são vendidos pro futebol Tudo bem, europeu. mas não joga em nenhum time de ponta lá. Cara, o André foi vendido agora. Não, mas joga em onde? Não. Qual o time que o André joga? É o... Algum jogador da seleção André- brasileira o André- hoje joga algum esqueci o time nome. de ponta? Tirando o Vini Júnior E o Hendrick, né? e o Hendrick? Só os dois. Fluminense. E o Rodrigo, né? Não, O eu tô Rodrigo. falando O da... Rodrigo, que joga no Real Não, Madrid. fora tem- Rafinha não joga tá no Barcelona? O Rafinha é do Barcelona, né? Rafinha tá no mas Barcelona. três. Eu acho que tá. Quatro jogadores. No universo de quantos jogadores brasileiros 4 jogam aí jogadores. fora? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o André, ele foi pro time lá inglês menor, é outros 500. Não, Ele teve proposta pro Liverpool. Ele poderia ter ido pra E outro no time meu modo de de ver, ponta foi também. melhor ele ter ido pra um time pequeno europeu, porque o Fluminense ainda tem porcentagem de venda Sim, dele. não, pra gente Pro foi melhor. Fluminense é Que a ótimo. transferência no Fluminense- futebol europeu pro futebol europeu, os valores são muito mais altos. Sim. Então o Fluminense vai ganhar um dinheiro bom quando ele for vendido pra de gente, novo. o melhor cenário é sempre esse. Sim. O melhor cenário pra gente é esse. Só que eu quero dizer o seguinte: vocês viram hoje na matéria, eu até botei num grupo da gente, não sei se a galera de casa também viu, que a Liga Brasileira foi considerada a 6ª melhor liga do mundo. E, cara, o Campeonato Brasileiro é muito competitivo. equilibrado, é muito competitivo. Competitivo, paga bem. O futebol brasileiro é o melhor que paga do Sul-Americano. É o que ele Márcio falou, do sul-americano, Não, por todo o mundo melhor- da sul-americana quer vir aqui, a vitrine é essa. Hoje o Campeonato Brasileiro, mal comparando, é como se fosse uma Premier League na América do Sul. Na América do Sul. Você Entendeu? quer um bom Essa é a exemplo? verdade. Quer um bom exemplo? De tudo isso que a gente tá falando aqui? Facundo Bernal. Facundo Bernal é um jogador estrangeiro, novo, veio jogar no Brasil, obviamente pela vitrine também é muito boa, a negociação pra ele foi uma negociação muito boa com o time, tanto o Fluminense quanto pro time deles, e o Facundo Bernal acabou a primeira convocação, ele já foi pra seleção do Uruguai. Ele já era convocado. Ele já era. O Macri teve aqui na Flu Uruguai. tinha Ele já comentado era isso. convocado seleções de base e uma seleção de só jogadores uruguaios, como o Macri falou. Ele era, assim, agora a principal mesmo com os jogadores Sim. foi a primeira vez. Mas assim, acho que o ponto, né, que a gente, dessa nossa análise aqui, é essa questão realmente, será que o Brasil, tá sendo, a base está sendo impactada por esse excesso de estrangeiros, então a gente está com dificuldade de contratar, ou é o contrário, Não, a gente só está indo não, lá fora porque está com necessidade Caio, de jogadores aqui no Brasil? Esse problema é mais profundo do que isso, sabe? O futebol brasileiro hoje, ele se preocupa muito em formar jogadores estilo europeu. É jogador com muito vigor físico, sem técnica, você não tem... Os jogadores nossos que eram produzidos em campos de ralacoco, jogava bola na rua, e criava aquela habilidade. Você viu um Ronaldinho Gaúcho, o que ele fazia com a bola? O Ronaldinho Gaúcho, dito pelo Gerson, está entre os 3 maiores jogadores que ele viu na vida. Ele colocou nível Garrincha e Pelé, pra você ver. E o Ronaldinho Gaúcho era realmente um mago com a bola. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, que uma vez eu fiz a galera aqui do Flamengo, aqui, que divide o estúdio com a gente. Uma vez eu fui dar uma carona pro convidado deles, que era o Lê, né, que jogou no Flamengo, jogou no Brasiliense. Não lembro qual foi outro time que o Lê jogou. O Lê terminou a carreira no começo dos anos 2000. Aí ele falando, né, que na época dele, e olha que tinha papo de 15 anos que ele parou de jogar futebol, que no futebol da época dele, pro futebol de hoje, é muito mais físico ao pé da letra de ser um atleta do que era 15 anos atrás na época dele. Sim. Ele deu vários exemplos de vários jogadores que jogaram com ele na época dele, que hoje não jogariam. Porque não tinha o comprometimento que tem que ter hoje pra jogar. Os caras gostavam de outro tipo de... Era outros tempos, né? Não parece, mas 15 anos atrás era uma outra realidade que é hoje. É mais ou menos daí que... É mais ou menos se pega de 15, 20 anos pra cá que o negócio mudou. Porque assim, o que acontece? Qual era o diferencial do jogador sul-americano do brasileiro? Era o quê? A habilidade. Porque físico europeu... Isso não é de agora não, que o europeu fisicamente é melhor que o sul-americano. Sempre foi. Sempre foi. Tá desde que o Até mundo é porque mundo. tinha que ter um diferencial, né? Então, o que a gente ganhava deles na técnica. Só que hoje, o jogador brasileiro não consegue igualar na parte física e na técnica acabou. Galera, você que chegou até o final desse vídeo, não curtiu? Pô, galera, dá essa moral aí pra gente. Curte, compartilha e se inscreva no canal, valeu? Tamo junto, vence Fluminense. Abraço. Uma produção